engenheiro mecânico. Esse era o meu sonho da adolescente, ser engenheiro mecânico. Eu nasci numa cidade pequena, no interior de São Paulo. Na minha cidade, boa parte das pessoas que tinham uma condição financeira melhor, que andavam no carro mais bacana, que moravam numa casa mais legal, eram engenheiros. Então aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. E em especial engenheiro mecânico. Realizar esse sonho de ser engenheiro mecânico lá em São Paulo era mais difícil, porque passar numa universidade pública era uma situação bem complicada, né? Ainda mais para um jovem que sempre estudou no interior, sempre morou no interior. Então o nível de disputa ali no vestibular, à época, era a prova que se tinha para você acessar a universidade pública, o nível de disputa era bem desigual. Quem estudava nas escolas nas cidades maiores, nas capitais, já saía numa larga vantagem em relação a quem estava numa cidade de 25 mil habitantes como eu. Aí acontece um fato interessantíssimo que me faria realizar o meu grande sonho de um dia ser engenheiro mecânico. Minha mãe é do interior do Rio Grande do Norte. E quando ela foi muito jovem ainda, morar no interior de São Paulo, conheceu meu pai, enfim, eles se casaram, só que ela fez um acordo com meu pai. Como ela tinha ido muito nova morar lá em São Paulo, ela passou mais de 20 anos longe da mãe, da minha avó. E ela fez um acordo com meu pai que quando meu pai se aposentasse, nós iríamos morar no Rio Grande do Norte. E em 1995, meu pai chega no início do ano, em janeiro, com essa notícia em casa. A empresa me chamou, nós vamos fazer um acordo, eu vou me aposentar e nós vamos morar no Rio Grande do Norte. Na época eu estava com 15 anos, eu ia fazer 15 anos, eu tinha 14 anos, né? Meu aniversário é em abril, e eu me lembro que aquilo foi meio chocante, foi uma mistura de sentimentos. Na verdade, naquele momento eu não queria me desligar do meu grupo, da minha turma da igreja, enfim, dos meus colegas de escola, mas foi o que aconteceu. No meio do ano, meus pais vieram para o Rio Grande do Norte e eu ainda continuei lá mais 5 meses, concluindo a 8ª série. Essa já foi uma experiência de ruptura. Meu cordão umbilical foi cortado ali quando eu tinha ali menos de 15 anos. E isso foi uma experiência muito interessante para mim, porque me faria amadurecer bem mais cedo do que um jovem de 14, 15 anos. Quando nós viemos morar no Rio Grande do Norte, e eu comecei a estudar numa escola que focava 100% em aprovar alunos nas universidades públicas. Apesar de ser uma escola numa cidade pequena, era uma escola que tinha um corpo de professores muito bons e realmente conseguia aprovar um percentual incrível de 30%, 40%, 50% até das turmas do pré-vestibular nas universidades públicas. Eu não passei no primeiro, mas eu consegui passar no segundo vestibular. Em 1999, eu fui aprovado no vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em engenharia mecânica, que era um grande sonho da minha vida. Era como se o jovem que sonhava em se aprovar de medicina tivesse conseguido. Porque o meu sonho era ser engenheiro mecânico. Quando eu tive meu nome listado lá entre os aprovados, colocação número 66, né? Fiquei pro segundo semestre, mas não interessa. Passar no vestibular é igual ser classificado para a Copa do Mundo. Não interessa se você foi o primeiro ou o último. O importante é você disputar a Copa. O importante é você estar entre os aprovados e fazer ali o seu curso que você tanto sonhou. Eu fui o primeiro membro de toda a minha família, do parte de pai e de mãe, a ingressar numa universidade pública, numa universidade federal. Então aquilo foi uma grande conquista, foi um troféu para mim, para minha família. Todos nós nos alegramos muito. Passado o momento de êxtase, todo estudante que é aprovado no vestibular, eu acho que em especial quem passa na universidade pública federal, entra ali no curso se achando muito inteligente, se achando o próximo Einstein, e parece que os primeiros professores têm uma missão muito importante, que é mostrar para você que você não sabe nada, que você entrou ali e você agora vai aprender o que é a vida. Eu me lembro que no final do primeiro semestre, eu estava na reta final ali de provas, final do mês de novembro, e eu me lembro que recebi a ligação que mudaria toda a história da minha vida profissional. Eu morava no apartamento de parentes e meu pai me ligou explicando que estava diante de uma oportunidade de abrir uma empresa, de abrir uma loja. Meu pai trabalhou para uma rede de lojas e surgiu a oportunidade de nós colocarmos a nossa própria loja. E aí meu pai perguntou o que é que eu achava daquilo. Eu já estava tentando trabalhar há muito tempo, porque eu já queria ganhar meu dinheiro e, enfim, ficar independente, já que eu já não morava mais definitivamente com os meus pais, eu queria me manter, mas estava difícil, né? Ainda muito novo, sem experiência. Quando meu pai me liga, olha, temos a oportunidade de abrir o nosso negócio. Nunca passou na minha cabeça que um dia a gente abriria uma loja, que eu teria uma empresa. Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas quando meu pai me ligou, parece que um mundo novo se abriu assim na minha mente. Eu fiquei muito empolgado. Eu me lembro que aquilo acelerou o meu coração. E aí eu disse, pai, o que o senhor fizer, eu tô dentro. E aí foi o que aconteceu. E no ano seguinte nós inauguramos a nossa primeira loja, que ficava num bairro popular, comércio popular, e no meio de muitos concorrentes, no quarteirão onde a nossa loja estava instalada,
nós tínhamos ali só 22 concorrentes vendendo o mesmo produto que nós vendíamos. Dentre eles, 3 grandes magazines. E foi ali onde eu me formei vendedor. Foi a minha primeira experiência com vendas, foi a minha primeira experiência em atender a necessidade das pessoas, foi a minha primeira experiência em negociação. Então ali eu aprendi muita coisa. Trabalhar no comércio popular me fez gostar muito de pessoas, de gente, de lidar com gente, me fez gostar de entender as necessidades das pessoas, de ouvir histórias. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas paravam em frente à nossa loja e tudo que elas queriam era conversar um pouco. Uma vez um senhor idoso me parou e eu me lembro que ele começou a conversar, contar um monte de história, uma atrás da outra, e todo mundo olhando e rindo. Colegas diziam, deixa ele passar, ele conversa muito, é isso mesmo. Mas eu olhava nos olhos dele e eu via a necessidade que ele tinha de conversar com alguém. Eu sempre gostei de ouvir histórias, acabou sendo uma experiência muito interessante. Passado esse primeiro momento de flores, de empolgação, porque agora nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos uma loja, agora nós éramos empresários, a realidade bateu a porta muito rapidamente e muito dura, como de costume. Meu pai já era aposentado, mas ainda tinha 54 anos, então era muito novo ainda. Mas eu me lembro que no primeiro lote de mercadorias que nós começamos a vender na loja, eu não sabia precificar, por exemplo. Eu comecei a fazer a marcação de preços ali juntamente com meu pai. Nós esquecemos de inserir nos preços os impostos. O principal deles, o ICMS. E aí, um belo dia, eu estava recebendo um representante comercial, eu já estava começando a ver catálogos, eu já estava começando a fazer algumas compras. Meu pai estava me treinando para que eu assumisse ali a gestão da loja. E um representante muito caridoso, um representante comercial, me perguntou, Daniel, como é que você está fazendo seus preços? E aí eu fui mostrar para ele como é que eu fazia os preços. Ele disse, cara, você está tomando prejuízo em tudo que você está vendendo. E aí eu queria saber por quê. Ele me explicou que eu precisava repassar para os preços das mercadorias os impostos que eu pagava, porque não estavam claros ali. Quando a nota fiscal só vinha o preço de fábrica. E aí ele foi me mostrar, e eu peguei a documentação, vimos com o contador, enfim. E aí aquele cara me deu uma aula, eu sou muito grato a ele, nem me lembro o nome dele, mas sou muito grato a ele porque ele me ensinou, ele me deu uma aula fiscal e me ensinou os percentuais de todos os impostos que estavam inseridos na nossa operação e me ensinou a lançar na precificação também o valor dos impostos. O primeiro ano da nossa primeira empresa foi até tranquilo, apesar da gente não ter muita experiência, a gente foi aprendendo, aprendi a precificar direito, inserindo todo o custo, né, envolvido ali na operação. Aprendi também, comecei a aprender a atender as pessoas, comecei a aprender a identificar as necessidades das pessoas. E uma coisa que me ajudou muito no processo de aprendizado de venda foi um livro que eu comprei. Eu comprei um livro em 2001, porque eu não sabia nada de vendas, eu não sabia atender pessoas, eu não sabia nem dar bom dia praticamente ali para quem entrasse na nossa loja. E com a leitura e com a prática ali no dia a dia e ouvindo também outros vendedores experientes, eu fui aprendendo e nós fomos desenvolvendo. Mas a dificuldade logo chegaria, essa loja a gente não conseguiu manter. As pessoas hoje têm medo de crise, né? O Brasil sempre viveu em crise. Desde que eu tô no mundo empresarial, há 20 anos, eu pessoalmente, nos meus negócios, já passei por 3 crises. Então, final de 2002, início de 2003 foi um ano bem difícil. Em 2003 eu acabei fechando essa loja, não conseguimos manter, os resultados não estavam acontecendo e no meio disso eu decidi migrar para outro segmento. Eu pensava, nosso problema é estoque, porque nós não estamos conseguindo girar. E se eu encontrasse um meio de vender, mas de não ter estoque? E aí foi aí que eu conheci um segmento parecido, primo ali do que nós atuávamos, e comecei a tentar montar uma outra empresa, porque eu não queria desistir do empreendedorismo. Eu tinha a mosca azul, digamos assim, do empreendedorismo, já tinha me picado e eu estava ali partindo para uma nova empreitada e consegui abrir uma nova loja, abri com o meu irmão. Fomos nós dois e 2 montadores que nós contratávamos ali a cada venda que fazíamos e começamos aquele negócio. E eu sei que mais uma crise chegou, que foi o período ali do mensalão. O mercado fica instável e naturalmente nós também fomos atingidos. Às vésperas do meu casamento, eu precisei fechar a empresa, porque ela não estava se pagando.
o mercado retraiu novamente, a gente não consegui manter aquela empresa, então eu decidi fechar. E fechei essa empresa há 3 semanas do meu casamento, né? Comecei a minha vida a 2 com a minha esposa, literalmente quebrado. Eu estava casado com 25 anos, uma boa bagagem sobre um segmento específico, sobre vendas, sobre gerenciamento de pessoas. E eu pensei, eu vou montar uma empresa agora de consultoria para vender todo esse meu know-how, todos esses 5 anos de experiência e conhecimento que eu adquiri. E aí, como eu não tinha capital para iniciar uma empresa, montar uma estrutura, alugar um prédio, eu comecei no meu apartamento mesmo. Comecei a prospectar empresas para ser representante delas na região Nordeste. Na época eu tive que vender meu computador, minha impressora, os móveis, escritório, minha cadeira, tudo. Vendi tudo que tinha na outra loja para pagar as contas e entregar os pedidos dos clientes. E aí, sem computador, eu comecei a frequentar os laboratórios de informática ali da Universidade Federal para utilizá-lo. E eu passava 4, 5, 6 horas ali todos os dias prospectando fábricas, indústrias na região sul, na região sudeste que precisassem de representante aqui no Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte, que era o estado que eu morava. E depois de 4 meses ali, de tardes, noites, mandando e-mails para centenas de indústrias, eu recebi uma ligação de uma indústria de Bento Gonçalves dizendo: Daniel, nós analisamos aqui a tua proposta, o teu currículo, e eu quero dizer que você está contratado, você vai ser o nosso representante aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz, eu estava indo buscar minha esposa no trabalho e eu disse para ela: Camila, você sabe o que aconteceu? Eu recebi uma ligação agora do Rio Grande do Sul e blá, 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 e tava o coração disparado. Comecei a explicar para ela o que tinha acontecido, que eu tinha sido contratado, meu primeiro cliente me contratou e estava muito empolgado. Foi um momento de muita alegria meu com a minha esposa. E naquele momento eu não sabia, mas aquela ligação me fez verdadeiramente descobrir qual era a minha vocação profissional. E eu me lembro que a gente começou um trabalho, as empresas começaram a me contratar para que eu implantasse as franquias delas aqui na região Nordeste. E foi isso que eu fiz durante 8, 9 anos. E em 2011 eu formalizei essa empresa de consultoria, criando a NB Consultoria, uma empresa que inicialmente trabalhava com implantação de franquias e também representação comercial em produtos específicos, normalmente que pertenciam ali a esse universo de franquias que eu implantava no Nordeste. E logo em seguida eu também comecei a dar palestras, treinamentos. Eu vejo que as pessoas querem muito fórmulas mágicas. A verdade é que fórmula mágica não existe. Eu tenho uma fórmula, eu aplico uma fórmula na minha vida, mas ela não é mágica, muito pelo contrário. E a minha fórmula é ser firme e constante. Eu acho que essa é a fórmula para quem quer alcançar alguma coisa, algum objetivo na sua vida. Se nós olharmos para as pessoas mais bem-sucedidas em seus negócios que nós conhecemos no mundo, nós vamos ver que o segredo delas foi ser firme e constante ao longo de anos, décadas. Se existe segredo para o sucesso, eu creio que é esse. É você continuar, é você ter convicção, é você não esperar um resultado de curto prazo, é você não tentar 1, 2 vezes e desistir porque você acha que isso não dá certo. É você ter convicção que num período mais longo, você sendo firme e constante, o sucesso para aquilo que você resolver empreender vai chegar. Eu sonho muito. Eu acho que eu sonho 24 horas por dia, acordado e dormindo. A diferença é que quando eu estou dormindo, eu não lembro do que eu sonho, né? Quando eu acordo, eu não lembro do que eu sonhei dormindo. Mas eu tenho vários sonhos para minha família, profissionais. Eu tenho certeza que sendo firme e constante, logo logo nós alcançaremos aí todos eles.